Boa tarde a todos. Estejamos todos na paz de Deus. Sejam todos bem-vindos à Casa do Caminho, a esta família que nós chamamos Casa do Caminho, né? Nós chegamos aqui, é uma grande família, uma alegria muito grande estarmos presentes nessa reunião. Da mesma forma que os benfeitores espirituais nos recebem aqui de braços abertos. Quando nós adentramos aqui nessa casa, esse ambiente já foi devidamente preparado. Os mentores espirituais já prepararam esse ambiente, deixaram ele aconchegante, uma vibração gostosa, essa mesma vibração que a gente recebe aqui ao abraçar ou cumprimentar cada um, é o mesmo cumprimento que nós recebemos dos mentores espirituais. Eles fazem isso com muito carinho, da mesma forma, com muito carinho, todos nós estamos aqui. Não só nós estamos trabalhando, mas todos vocês que estão sentados aí também estão trabalhando, doando a energia de vocês, o ectoplasma necessário para que a espiritualidade possa trabalhar. Então, simplesmente vocês sentados aí, não só sendo atendidos espiritualmente, não só atendidos só naquilo que vieram buscar, mas também estão trabalhando para a espiritualidade. Isso é muito importante. Por isso que é necessário estarmos com o pensamento firme nesse momento, nos desligando desse ambiente lá fora, dessa correria do nosso dia a dia. Quem é que não tem correria? Quem é que não tem trabalho? Esse trânsito maluco, esse tempo que uma hora esquenta, uma hora esfria, a nossa correria do dia a dia, os nossos trabalhos. Mas é o momento de nós adentrarmos aqui dentro, deixarmos isso um pouco lá fora. É o momento de nós recolhermos interiormente, para que nós possamos aqui sermos atendidos de acordo com as nossas necessidades e podemos auxiliar também o plano espiritual que faça também o trabalho deles da melhor maneira possível. Então é dessa maneira que nós vamos serenando os nossos olhos físicos, não como um dogma, mas com uma maneira de nós elevarmos o pensamento ao Criador, e vamos levando o nosso pensamento à imagem amorosa de Jesus Cristo, naquela que mais lhe convier à pessoa. E nesse pensamento, vamos primeiramente agradecer a oportunidade de estarmos nesse momento reunidos em nome de Deus, em nome de Jesus, praticando o Evangelho, os ensinamentos. E que cada um faça, dentro do seu interior, a sua prece, o seu pedido de coração, para que assim, cada um possa ser atendido de acordo com a sua necessidade e o seu merecimento, porque assim não dizer. Pai, nós te rodamos, muito obrigado por esse momento de estarmos aqui reunidos, e com a vossa licença e da espiritualidade que nos preparou esse ambiente, pedimos licença para darmos por iniciada a nossa reunião de hoje. Para tanto, convidamos a Dona Matilde, que irá nos falar de um tema muito precioso hoje, que é a paciência, né, Dona Matilde? Dos domínios da paciência. Fica à vontade, Dona Matilde. Só abaixa aqui para mim. Aí tá bom, tá bom. Tá bom, sim. É interessante nós abordarmos este tema, não é? Nos domínios da paciência, porque atualmente, mais do que nunca, nós estamos necessitados de mantermos essa serenidade, essa confiança em Deus. Já que somos espíritas, que frequentamos as casas espíritas, que constantemente estamos estudando, estamos ouvindo através das palestras, né, a respeito das lições preciosas que Jesus nos deixou como herança. Então, se nós não tivermos essa serenidade interior, essa confiança, perseverar no bem, buscar dentro dos nossos limites também aquilo que é mais auspicioso, aquilo que é mais, que nos leva ao progresso moral, espiritual, esse aprendizado constante. Porque a vida é sempre uma escola bendita, não é? E nós somos desafiados constantemente a mantermos essa paz dentro de nós. Então, o tema é bastante atuante, não é?
quando nós considerarmos que se conseguimos dominar ainda os nossos impulsos de rebeldia, extravasando através do desespero, das lamentações, das queixas, não é? Quando nós conseguirmos manter isso, conter esse hábito tão prejudicial à nossa saúde mesmo física, aí sim nós vamos conseguir manter o nosso coração aquietado, né? A mente asserenada, e a paz vai se instalar dentro de nós. O que é paciência? O que quer dizer paciência? Paciência é uma virtude que é conquistada ao longo do tempo. Uma virtude, uma vez adquirida, não se perde jamais. Ela significa atributo daquele que sabe esperar. Paciência é a ciência que sabe esperar. E esse é o significado. Então, se nós não soubermos aguardar que o tempo ou que recursos que possamos buscar cheguem até nós, para nós vencermos qualquer tipo de dificuldade ou convivermos com essas dificuldades de uma forma bastante consciente, sabendo o porquê de tudo isso que acontece conosco, nós não vamos perseverar nisso, não é verdade? A gente vai se desesperar, e tem muita gente, como se costuma dizer, que se afoga num copo d'água. Qualquer contrariedade, qualquer impedimento, qualquer coisa que aconteça no seu caminho, na sua vida, é motivo de desesperação. Desesperança é a falta da esperança, né? Mas, como o ditado popular diz muito bem, a esperança é a última que morre, nós devemos mantê-la até o fim, não é? Aquele que tem fé, e a fé também ela é adquirida através do raciocínio, da lógica, não é? Se nós tivermos fé cega, ela não vai servir por muito tempo para nós mantermos o equilíbrio. Mas se nós tivermos essa fé raciocinada, como Kardec mesmo nos convida a exercê-la, aí sim, nós vamos ter fé constante, e a fé vai fazer com que busquemos os recursos necessários para lidarmos com essas dificuldades. Nós vamos então ver o que Emmanuel nos diz. Este capítulo do livro da Esperança, olha o título como é sugestivo, não é? Livro da Esperança. Por que da Esperança? Porque todos os capítulos, todos os itens aqui desenvolvidos, nos reportam a mantermos essa esperança, que é irmã da fé, é irmã da caridade. Porque se nós não tivermos esses atributos, que será de nós, né? Nós seremos como folhas soltas ao vento. Então, como vai a onda, a gente vai também. A tempestade varre, a gente vai junto. Né? Não, nós precisamos edificar as nossas bases na firmeza de propósitos. Então, nós já temos uma experiência que nos foi dada através dos séculos, através dos milênios. Por isso que hoje nós estamos aqui, reaprendendo, como um espírito uma vez nos disse, reaprendendo e ensinando novas lições. Imagine quantos séculos, 20 séculos depois de Jesus, nós estamos estudando as lições que ele nos deixou. Se nós tivéssemos só este capítulo aqui, que no Evangelho é dado, bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. São as recomendações de Jesus. Aqueles que são brandos, por quê? Porque herdarão a terra. Mas que terra? A terra melhorada,
né? A terra de renovação. Aquela terra que nós precisamos conquistar através do nosso esforço, através do nosso exemplo, através do trabalho que nós vamos desenvolvendo em prol do nosso semelhante também. Porque ninguém cresce sozinho. Nós somos necessitados uns dos outros, da companhia, da compreensão, do amor, da amizade dos outros também. É dessa forma que nós agregamos a família, agregamos os amigos, os conhecidos, os conhecimentos. Vocês podem ver, em qualquer lugar que a gente esteja, pode ser numa multidão, pode ser no meio de uma festa, geralmente nós formamos grupos afins. Quando a conversa não entabulada por outras pessoas não nos é agradável, nós nos retiramos e vamos encontrar aquelas outras pessoas que comungam com as nossas ideias. Aí nós nos sentimos bem, mas num meio hostil, dificilmente nós vamos estar tranquilos. A não ser que compreendamos que o outro ainda não atingiu aquele estado vibratório de paz. Se nós não apacentarmos a nós mesmos, nós não vamos conseguir transferir essa paz para o outro. Dentro do nosso lar, nós somos impacientes demais com nossos filhos, com nossos companheiros, com nossas companheiras. Às vezes a gente ouve dizer assim, eu não aguento mais isso, eu não suporto tal coisa, eu não quero isso para mim. Não é? Agora mesmo a gente vem falando que a gente nunca deve ficar repetindo coisas negativas para nós mesmos. Lembrarmos que nós somos filhos de Deus. Desse Pai amoroso que Jesus nos convida a conversar com Ele, a sentir a sua presença constante junto de nós. Os problemas são criados por nós mesmos. A partir do momento que nós tomamos conhecimento do porquê a prova nos aparece, aí a gente vai aceitar e vai trabalhar no sentido de diminuir a provação. Buscar, assim, a resistência, essa resistência pacífica, não é? Que o Gandhi também ensinou. Nós convivemos com pessoas, as mais diferentes, de opiniões, de estados, de alma, pessoas que são cultas, pessoas que são menos cultas, menos esclarecidas ou mais esclarecidas. Nós convivemos com todo tipo de pessoa. E nós vamos nos isolar por causa disso? Para não, eu sou mais sábio. Porque eu sei tudo, o outro não sabe nada. Não. Nós temos que aprender a viver com as diferenças. Porque só assim é que nós vamos fazer uma diferença. Na conversação, na lida com o outro, ele vai, às vezes ele até pergunta, que religião você é? Quando a gente emite certos conceitos, é lógico que nós não vamos entrar em litígio com o outro que difere da nossa crença, da nossa opinião. Mas se formos convidados a falar a respeito de alguma coisa, ou se nos fazem perguntas, nós vamos expor qual é a nossa ideia. Onde é que nós alicerçamos os nossos conceitos? E nesse dizer, na forma como nós nos comportamos diante da sociedade, diante da família, diante dos amigos, dos vizinhos, eles vão perceber que nós já somos pessoas assim um tanto diferentes do comum. Pela disposição de estender as mãos, de ouvir com serenidade o outro, de não ficar inquieto com as coisas que vão acontecendo. Não é fácil. Manter sempre a serenidade não é fácil, principalmente quem dirige, né?
O trânsito, muitas vezes, aquele que corta repentinamente, aquele que está errado, que dirige de forma perigosa e ainda não xinga, ainda acha ruim se nós estamos no caminho certo, se não vamos em alta velocidade, não é? Então, manter essa serenidade é um convite constante. E nós aprendemos com estes espíritos, com estes luminares, não é? Então, vamos ver o que Emmanuel também nos convida. Bem-aventurados são aqueles que poderão manter a sua paz interior. Jesus, ele foi chamado o príncipe da paz. Nem por isso ele tinha falta de energia. Mas todas as vezes que ele corrigia com brandura. E ele tecia tais argumentos que eram irrefutáveis. Tanto que os seus adversários, quando ele falava, chamando-os de hipócritas, por exemplo, eles ficavam terrivelmente odiando Jesus. Né? E Jesus podia ver, mas ele falava de uma forma que não dava a chance ao outro de retrucar, porque era uma verdade. Quando nós ouvimos alguém chegar para nós e falar alguma coisa que nós realmente fazemos, agimos de tal forma, imediatamente o nosso orgulho se sente ferido. E a gente não gosta de ouvir certas verdades, não é? Falar, não, a gente argumenta, não, mas é por causa disso, assim, assim, assim. Mas não é, no fundo a gente sabe que é verdade. Então, por que não falar, olha, é verdade, eu fiz isso, eu agi dessa forma assim. Me desculpe, eu ainda não consegui conquistar essa paz interior. Ainda não conquistei a humildade. Não é? Então, tudo isso vai fazer parte do cristão futuramente. No momento, nós estamos aqui envolvidos com todo tipo de pessoas e muitas vezes nós não encontramos a serenidade suficiente para não reagirmos, ou então reagirmos de forma pacífica. Como Jesus, quem é que se levar um tapa no rosto, olha serenamente para o outro e diz assim, se eu não te ofendi, por que me bates? Por que me agrides? Não é? E às vezes a gente não responde, mas dentro de nós, aquilo vira uma guerra. Então a gente acha 1000 defeitos no outro, só porque ele falou uma verdade. É difícil manter, não é? Bom, depois que Jesus falou sobre as bem-aventuranças, o que é bem-aventurança? Ele prometia a felicidade, não é? Nesse sermão da montanha, quando ele fala, bem-aventurados são os pobres de espírito, bem-aventurados são os pacificadores, bem-aventurados são aqueles que procuram a justiça. Quando ele falava isso, ele queria dizer que seriam felizes aqueles que soubessem bem suportar essas agressões, essas diferenças. Porque o mundo, o nosso mundo ainda, não é aquele mundo que nós desejamos para nós. Nós ainda não conseguimos construir. Mas se nós formarmos diante do nosso lar, vamos dizer assim, com a família, com os amigos, não é? Que amigo também não é aquele só que aceita tudo que o outro faz. Às vezes a gente é obrigado a falar assim, olha, queridos, você não está agindo bem, não é, sabe, não é certo isso. Isso daí vai trazer problemas para você. Se você falar dessa forma, o outro não vai se ofender.
Agora, se você falar assim, não, você está errado, eu não gosto disso que você faz, aí sim. Não é? A mesma coisa, quando não queremos para nós, não façamos ao outro. Mas se queremos ser chamados realmente filhos de Deus, quem são os filhos de Deus? Nós dizemos que somos todos nós. Mas quando Jesus diz, serei chamados filhos de Deus, considerados filhos de Deus, aquele que segue a lei do amor. Só isso. A coisa às vezes parece tão difícil, né? Mas é tão simples. No dia a dia, na constância, aquela comidinha que a gente prepara, o trabalho que é remunerado, que você faz com amor, todas as atividades que você desenvolva, se você colocar aquele pozinho de pirim-pim-pim, como se diz, né, o tempero do amor, vai ser muito mais fácil de você concluí-lo com êxito. Né? A paciência não é conformismo. Os recursos que possamos criar, eles são imensos. Através da prece, através da análise, da ponderação, sabe, meditar mesmo a respeito. Como dizia Santo Agostinho, né? Se cada dia nós fizermos uma avaliação daquilo que nós projetamos, daquilo que nós fizemos ao outro, se nós fizemos todo o bem que podíamos, se nunca ferimos ninguém, se ninguém tem queixa contra nós, né? Se nós fizermos essa avaliação, então nós vamos ter essa paz. Mas às vezes há impedimentos. A vida, ela muitas vezes, nós nos sentimos assim, constrangidos, quando a gente vê muita gente tresloucada mesmo, cometendo coisas absurdas. A gente pode pensar, meu Deus, por que nós estamos no meio dessas pessoas? Por que Deus nos colocou assim? Por que tanta diferença? É lógico que nós podemos ter vindo de um mundo primitivo. E o primitivismo ainda existe aqui na Terra. Espíritos que estão no meio da sociedade humana, não é? Para aprenderem a se conter. E muitas vezes não conseguem. São espíritos equivocados, que momentaneamente não estão bem. Esses crimes todos, essas notícias desastrosas que são ouvidas constantemente, elas penetram dentro do nosso lar e elas se infiltram nas paredes do nosso lar, desarmonizando toda a atmosfera ambiente. Vocês têm visto crianças, estudantes, agredindo-se uns aos outros? Por que será que tudo isso está acontecendo? Não é porque nós adquirimos cultura, conhecimento, que dentro de nós não sejamos primitivos ainda. Então, os instintos falam mais alto. E é isso que nós precisamos conter, compreender que o outro ainda não atingiu aquele patamar de compreensão. Por isso que age dessa forma. Nós podemos reconhecer que o mal existe ainda, não é? Mas saber também que o bem também existe. A gente vê tanta gente fazendo tanta coisa boa. Às vezes eu fico assim meditando, não é? Tem tanta gente formando núcleos de crianças, de adolescentes, de jovens, de velhos, trabalhando no sentido de um aprendizado maior. Utilizando a energia dessas crianças, desses jovens, para coisas assim melhor, para uma dança, para uma música, para uma poesia, para coisas assim que deleitam a alma, que trazem harmonia interior.
E tem muita gente fazendo isso, abrigando aqueles que são jogados nas ruas. É que o nosso país ainda é muito grande. E a sociedade mescla tudo isso. Essas crianças, essas pessoas que vivem nas favelas, que vivem na periferia, que são marginalizadas da sociedade, daqueles que são indiferentes, né? Que não vibram, que não oram por eles, que não procuram ajudá-los de alguma forma. Aqueles que se julgam poderosos, que detêm o poder em suas mãos. O tempo do absolutismo já passou. Ninguém pode centralizar o poder. Porque esse poder é efêmero. Ele dura tão pouco. Logo ele se esboroa. Não é? Aí vem a natureza e reage desfavorecendo aquele que criou talvez certos recursos e abandonou a própria natureza. Poluiu os rios, polui o ar, não é? Estraga os bens comuns, não é? Então, tudo isso faz parte ainda do nosso mundo. Mas se nós iniciarmos uma reforma íntima, uma modificação íntima, sabendo que tudo isso existe, mas trabalhando no sentido de mantermos-nos firmes, convictos de que Deus é Pai amoroso e justo, e nós temos como irmão mais velho Jesus, um Cristo, um anjo de Deus, que está sempre atento, que nos legou lições preciosíssimas, que são gotas luminosas que pouco a pouco vão caindo na nossa intimidade, na nossa mente, não é? Quando nós absorvemos tudo isto, olhando que a natureza é tão bonita, as flores, os pássaros, os rios, as florestas, são patrimônios nossos. Como disse uma outra vez, um espírito, que nós nos esquecemos que nós habitamos o céu. A terra está no céu. É céu em cima, céu do lado, céu embaixo. Não existe esse o superior e o inferior na localização universal. Então a Terra ela pode se transformar num astro, numa estrela luminosa, desde que nós todos façamos isso por bem merecer. Então será a Terra renovada. Nós somos os construtores desse mundo novo. Primeiramente, o nosso mundinho interior, não é? Aqui dentro de nós, nós temos todo um universo interior. Trabalhamos, enxergamos, ouvimos, falamos, andamos, nos manifestamos de todas as formas. Isso é maravilhoso. Não estamos cerceados. Embora muitos estejam momentaneamente. Então trabalhemos por eles. Né? Sejamos as mãos, os pés, os olhos, os ouvidos dos outros. Quando nós nos dispusermos a isso tudo, o nosso mundo vai ser diferente. Ser paciente não é você cruzar os braços e esperar que o céu caia na sua cabeça. Não é dar o pescoço ao carrasco, não é isso. Ser paciente, como diz, é sabedoria. O tempo modifica tudo. Ontem, numa outra encarnação, quem sabe quem éramos nós? Por que será que hoje nós exultamos em ouvir essas coisas? Que nos falam a alma. A necessidade que nós temos de beber nessa fonte do bem.
construir esse mundo novo dentro de nós, para poder exteriorizar isso tudo. Essas bênçãos que nos chegam, os filhos, os companheiros, as companheiras, os irmãos, a família, os amigos. Este grupo aqui, como disse o Roberto outro dia, e hoje mesmo, nós somos uma família também. Porque todos nós estamos aqui sequiosos de ouvir alguma coisa que nos alente, que nos reanime. Por isso que aquela multidão de estropiados, de criaturas sofridas, iam em prol de Jesus, atrás de Jesus. Porque ele, com as suas virtudes todas, o seu jeito manso de falar, ele expunha a necessidade de cada um e como deviam se comportar, através das parábolas, das historinhas que ele contava. Ele deixava um exemplo que momentaneamente não era bem compreendido, mas que caía no coração. Quando nós ouvimos alguma queixa, algum sofrimento, que nós enxugamos uma lágrima, que nós dizemos algo que reanime aquela criatura, nós estamos colaborando com esse mundo novo. Somos cooperadores de Deus, cooperadores de Jesus. Somos nós os modernos apóstolos. Por isso que ele, sem medo, ele dizia, eu os enviarei aos lobos. Porque ele sabia da brandura, da assistência toda, quando ele afirmou, vós sois luzes. Após esse sermão, falando com os seus apóstolos, ele diz, vós sois luzes. E não se esconde uma cidade que está acima, está no alto. Então é necessário que todos vejam a vossa luz. E que luz é essa? É essa forma de ser brando, de ser pacífico, passar a paz para o outro. Mostrar que o seu entendimento sabe que o outro está sofrendo, mas que tem recursos, porque ele confia em Deus. Só uma palavra, às vezes um olhar, um apertar de mão, um abraço, já vai fazer com que o outro se sinta mais fortalecido. Você sabe que a criança que não é tocada, que não tem um carinho, ela se embrutece. Né? Muitos conseguem rasgar, tirar esses grilhões e superar essas dificuldades. Mas na maioria, espíritos muito necessitados, eles se embrutecem. Pela falta de toque, pela falta de amor, pela falta de uma palavra, de uma orientação. Nós, mães, aguardamos 9 meses, pacientemente, gerando aquele ser, né, transmitindo a ele todo o nosso amor, todo o nosso carinho, né? E aguardamos assim, às vezes até ansiosos para que aquele ente venha. E quando chega até nós, os abraçamos, os amamentamos e vamos ensinar-lhes os primeiros passos, as primeiras palavras. Tudo isso é feito por amor, por desprendimento. Né? Tem pais até que sentem os mesmos sintomas das mães, que acompanham também, estão ali presentes. E tudo isso vai refletir naquele ente, naquele espírito que está vindo para uma nova oportunidade. É muito importante tudo isso, né? Ser pacífico, ter paz interior, não é essa resignação de estagnação. Falar, eu mereço mesmo, então eu devo ter feito alguma coisa, por isso que Deus está me provando. Não é isso. Não é isso. É saber, sim, que é um teste. A prova significa isso. Um teste de perseverança, um teste de paciência, um teste de resistência. Né? A prova significa isso.
Quando nós tomarmos total conhecimento de que isso é uma realidade, aí nós vamos ser totalmente diferentes. Sem aflição, sem choro, sabe? Sem lamentação. Por que eu não sou feliz? Muita gente diz isso. Porque você não se abriu para o mundo. Faça alguma coisa em favor do outro, você vai ver. Se reúna a um grupo e trabalhe no sentido de favorecer alguém. Confeccione roupinhas, confeccione alguma coisa, ensine aquilo que você sabe. E toda vez que você reparte, que você distribui, que você divide com o outro aquilo que você tem dentro de você, o retorno é tão bom, não é? Por isso que muita gente trabalha nesse sentido, não é? As terapias que são levadas às pessoas, esse agrupamento. Por que é que nós temos que nos reunir em grupo? Porque nós somos semelhantes, nós somos iguais. Então, aquilo que é dado para um, serve para todos. E nós usufruímos desses bens. Né? Às vezes a gente... Ontem, eu estava falando assim para o meu filho. Eu estou com uma preguiça de estudar hoje. Eu não sei o que eu vou falar. Aí meu filho falou assim, mãe, você que está lá há tanto tempo, não sabe o que vai falar, imagina eu quando eu vou começar. Mas é isso. Então, hoje de manhã, eu levantei e falei assim, não, eu tenho que fazer alguma coisa, né? Então, lavei roupa, pus feijão para cozinhar, fiz a comida, estendi a roupa, arrumei a casa, fiz tudo isso, tomei meu banho, aí fui estudar um pouquinho. Que é bom quando a gente relembra certas coisas, né? Quando a gente iniciou, faz tempo que nós iniciamos na doutrina, né? Então, quando a gente relembra as coisas todas que nós fizemos, assim, puxa, mas passou tão rápido. Eu penso assim, nem que eu esteja de bengalinha, eu venho. Tinha uma senhora que nós íamos buscá-la, ela tinha 80 e poucos anos. Mas ela expunha de uma forma tão bonita. Ela falava só sobre as parábolas. Mas ela tinha uma sabedoria adquirida através dos anos. Não é? Quem estuda a doutrina adquire essa confiança. Uma vez um espírito disse assim, Matilde, faça aquilo que você sabe fazer melhor. Eu fiquei matutando. O que será que eu sei fazer melhor? Eu sei cozinhar, eu sei costurar, eu sei pintar, eu sei... Mas é passar para o outro. Aquilo que você confia, aquilo que você sabe que é verdade, é tão fácil, não é? Você passar para o outro. Vai servir de alguma forma, não é? Mau exemplo não vai dar. Mas sempre é oportuno. Então, nós sempre somos solicitados a expor as nossas ideias, aquilo que nós pensamos, como é que nós... Agora, precisa ver se lá, em particular, lá no nosso cantinho, quem somos nós. Porque os espíritos sabem. Não adianta vir aqui e falar blandices e depois ser um déspota lá em casa, né? Pessoas que se envergonham da nossa atitude. Os espíritos falam, Matilde, o que é isso? Então a gente se sentiria muito envergonhado se não agisse de acordo. Pelo menos no começo a gente tem vergonha, né? Depois cria o hábito de agir daquele jeitinho e isso prossegue. Tá bom? Nós vamos encerrando, então. Se alguém quiser fazer uma pergunta, alguma coisa, né? Se nós soubermos responder. Só esse, só esse. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, alguma colocação para a dona Matilde? Aproveitem a oportunidade, hein?
Não tenham pressa, não precisam tirar senha. A nossa assistência ainda é muito humilde e não tem, às vezes, coragem de fazer uma pergunta. Mas as coisas que nós falamos são coisas para serem refletidas, não é? São mensagens que depois vocês vão analisar, vão pensar direitinho e vão ver se tem procedência. Alguém gostaria, não? Aqui, já que ninguém quer fazer uma pergunta, eu vou fazer uma pergunta. Existe um ditado... vou colocar a senhora no pinga-fogo agora. Existe um ditado popular que diz que a paciência tem limite. O que a senhora podia nos falar a respeito desse ditado? Se a paciência tivesse limite, Jesus já tinha desistido de nós. Deus que nos criou, simples e ignorantes, Ele nos criou com todas as possibilidades de crescimento, de evolução. Então, por que não nos esperar? Jesus é paciencioso, Ele até hoje Ele está nos esperando. E está lá de braços abertos, né? O seu amor abrange toda a humanidade terrena. É Ele o nosso governador. Então Ele sabe. Ele não disse quando o crucificaram e tudo, Deus, perdoai-os porque eles não sabem o que fazem. E nós muitas vezes ainda não estamos sabendo o que estamos fazendo. Então nós arcamos com os nossos erros, com as nossas culpas, sim. Nós temos que resgatá-los. E de que forma? Fazendo todo o bem. Então, paciência não tem limite. Nem aquele que diz, eu perdi a paciência. Ninguém perde aquilo que não tem. Tá bom, Dante. Muito obrigado. Chegado o momento da participação de todos nós na reunião de hoje. Para tanto, é preciso que doamos um pouco daquilo que recebemos. Este é o melhor momento. O momento de nós vibrarmos para aqueles irmãos que mais necessitam. Para tanto, vamos vibrar por aquelas crianças que se encontram abandonadas, vítimas de violências, pelos jovens e adolescentes que se encontram muitas vezes imbuídos pelo vício da bebida, do fumo, da vida mundana. Vibremos pelos moradores de rua que perambulam de um lado ao outro, desamparados da nossa sociedade. Vibremos pelos companheiros que se encontram nos presídios, para que eles possam se redimir das suas faltas e serem reintegrados ao lar, à sociedade. Vibremos pelos idosos que se encontram nos asilos, muitas vezes aguardando uma visita que não chega, e quantos abandonados dentro dos próprios lares. Vibremos pelos enfermos nos hospitais, casa de repouso, pelos enfermos acamados nos lares. Vibremos pelos governantes de todas as nações, para que eles possam promover a paz e a justiça social no planeta. Vibremos pelos nossos vizinhos, pelos nossos parentes, pelos nossos amigos. Vibremos pelos aqueles que se julgam nossos inimigos, ou que julgamos nós mesmos. Vibremos também pelos nossos amigos e parentes desencarnados, para que eles possam receber o nosso abraço fraternal, a nossa saudade, o nosso carinho. E nos permita, Pai, vibrarmos por nós também. Que assim seja. Graças a Deus. Antes de encerrar a reunião, eu, sem paciência, acabei de ter um recado que me solicitaram. A Casa do Caminho, ela reabre em janeiro agora as inscrições para o curso básico de doutrina espírita, que irá iniciar as aulas no começo de fevereiro.
É muito importante nós falarmos nesse curso, como a dona Matilde já me estava comentando aqui a respeito do estudo, porque é importante nós participarmos das palestras, é importante nós tomarmos o passe, mas é muito importante nós tomarmos conhecimento da doutrina que nós abraçamos. Para quê? Para que nós tenhamos o conhecimento da doutrina, o curso é básico, não vai se dar coisa, mas nós precisamos saber pelo menos o básico daquilo que nós estamos participando. Isso nos ajuda muito nas reuniões para entendermos melhor a palestra, nos ajuda no nosso dia a dia esse conhecimento. Isso nos enriquece o nosso espírito, porque são ensinamentos divinos. O Espiritismo é a terceira revelação, é aquele consolador prometido que Jesus falava. Então, nós precisamos saber o que esse Consolador veio trazer de novo para nós. Para tanto, esse curso é importante. Não existe data limite. Tá? A pessoa às vezes fala, mas eu já estou muito idoso para comparecer nesse curso. Não existe isso. O Espírito não tem idade. A idade nossa é física. Eu participei de cursos, mesmo no começo, quando eu comecei a estudar o Espiritismo, isso não fazem muitos anos, tinham na nossa sala e companheiros de idade bem avançada. E como era gostoso compartilhar com eles, trocar ideia, e como eles nos falavam da vida, nos traziam coisas importantes, nos completavam o curso, como é muito importante. Então não existe limite. Muita pessoa fala, mas eu não vou porque eu já passei da idade, acabou meu tempo. O tempo não acaba para ninguém. Nós estaremos sempre aprendendo. Ok? Então eu espero que aquele que ainda não fez o curso possa procurar aqui a casa ou uma outra casa que deseja, não precisa ser só a Casa do Caminho, existem várias casas, mas nós estamos aqui abertos, existem esses cursos, curso básico, como também existem outros cursos. E vocês serão muito bem recebidos aqui. E nós ficaremos muito contentes de estarmos juntos mais uma vez. E assim, nós damos por encerrado esse momento da palestra e vamos continuar com a sessão de paz. Muito obrigado a todos e aguardem o atendimento dos passos.